Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez reunidos aqui em nome de Jesus. Bom, a semana passada e a retrasada, nós vimos aqui o capítulo 1 e 2. O que a gente viu? Que o André Luiz, após o desencarne dele, ele acabou indo para o umbral, né? E lá ele sofreu bastante, né? O pessoal que estava lá aterrorizando ele, xingando ele, perseguindo ele, aquelas coisas todas, e ele passando muito mal. Até um dado momento em que ele resolveu fazer as orações a Deus, né? E rezou bastante, e aquela oração sincera, de fundo de coração. Aí ele pôde ser atendido. E aí ele recebeu lá o Clarencio, para poder socorrê-lo, né? Isso é que nós vimos resumidamente nos 2 capítulos anteriores. E aí nós vamos ver agora, a partir do momento que o Clarencio acaba levando ele, né, no socorro que foi feito. E nós vamos ver a partir daí o que aconteceu. Então, chegando lá em nosso lar, André Luiz fala assim: percebi o quadro confortante que se desdobrava à minha vista. Por quê? Porque lá no umbral, o que tinha? Ele não tinha sol, né? O sol era muito pouco, né? Muito pouco, é praticamente aquele tempo nublado, aquela coisa estranha, mais ou menos, né? E assim, não tinha grama, não, né? Porque não tinha sol, então era sem grama, era lodo, não era água, aquele ambiente terrível, né? Então, a partir do momento que ele começou a sair de lá, começou a ver grama, luz, tal, ele começou já, né, a se sentir diferente, né? Estava mais confortante o quadro para ele. E aí ele fala aqui que Clarencio deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura, através da qual penetramos silenciosos. Eu quero comentar uma coisa: por que essas muralhas, né? Por que tão altas assim? Por que tinha um lugar certo para abrir a porta? Porque assim, a gente viu na semana passada, ou na retrasada, que o nosso lar ele ficava nas imediações do umbral também, né? Então assim, ele está bem próximo ao umbral. É um umbral também, mas é um umbral bem mais ameno do que os outros. Então ele está ali nas imediações. E esses muros servem para quê? Para proteger a cidade da invasão dos seres que estão lá no umbral. Né, aquele pessoal do mal que está lá, aqueles atormentados, eles poderiam invadir. Além do muro, tem a proteção eletromagnética, então existem dardos elétricos. Lá na frente nós vamos ver isso, né? Só mais ou menos só para vocês saberem por que a cidade era protegida, justamente para não ter invasão. Imagine aquelas mentes perturbadas invadindo o ambiente igual ao nosso lar, que era um ambiente equilibrado. Não ia ficar fácil, né? Aqui eu fiz uma recapitulação, ó, como nós estamos vendo ali, ó. Ele está na faixa 3, né? Só que assim, eu não considerei aí o planeta Terra. Quando a Neia mostrou a apresentação dela, ela considerou a Terra como a faixa 1, depois 2, 3, aí o nosso lar estaria na 4ª. Então, descontando a Terra, a partir da Terra ela está na 3ª faixa, junto com uma outra cidade grande chamada Alvorada Nova, que lá na frente, acho que é capítulo 11 e 12, mais ou menos, a gente vai ouvir falar dessa Alvorada Nova. Mas elas estão juntas ali, né? Bom, aí ele fala assim que branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava uma ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, consegui identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Ou seja, aquilo que eu falei já antes, né? Quando ele entrou na cidade, então ele já tinha aquela psicosfera totalmente diferente do que era no umbral, né? Então era um ambiente mais saudável, então ele já respirava melhor. Às vezes no umbral, depende de onde está, a respiração se torna difícil. Aqui não, né? A coisa era muito mais tranquila, né? E eu quero falar para vocês um pouquinho, muito rapidamente, porque nós vamos ver no decorrer do estudo cada detalhe da cidade nosso lar. E eu vou mostrar assim rapidamente algumas coisas, tá? Aqui está a nosso lar, né? Daquele lado ali é uma planta baixa aqui também, né? Mas assim, ó, fundada por colonizadores portugueses do século XV, XVI, aliás. Então, 1530 e pouco, 1560, foi nessa época aí. A cidade já existia, mas existia como? Os índios que moravam aqui, quando desencarnaram, eles criaram a cidade lá. Então, na época que vieram os portugueses, depois teve uma negociação lá com os índios no plano espiritual, com muito carinho, muita fraternidade. Aí resolveram assumir a cidade e transformar a cidade. Ela fica em cima da cidade do Rio de Janeiro, e na época que o livro foi feito em 1944, tinha 1 milhão de habitantes. A governadoria se encontra no centro da praça principal, está escrito ali, governadoria.
O governador nessa época, em 1944, ele estava há 114 anos lá no governo, né? E a partir dela está distribuído os 6 ministérios de forma triangular. Eu coloquei esse ao lado que é mais fácil, é sempre a ponta da estrela aqui, ó. Essas pontas aqui da estrela são os ministérios. Entre um e outro não tem um ministério, é uma outra coisa, sempre tem uma outra coisa. E eu coloquei ali embaixo, vocês podem ver do lado esquerdo, no canto inferior, está o Parque Hospitalar. É ali que o André Luiz foi levado. Quando ele chegou, ele foi encaminhado para esse Parque Hospitalar, tá? Uma outra coisa, eu fiz uma palestra aqui sobre Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E lá Humberto de Campos falou que Jesus resolveu transplantar a árvore do Evangelho aqui para o Brasil. Então eu quero mostrar aqui algumas curiosidades, vamos chamar assim, né, sobre isso. Uma delas é essa aqui, ó. Como que é o desenho da colônia Nosso Lar? Eu desenhei ali em volta, né, para ver como que é a planta dela. E se você tirar o fundo, para a gente ter mais claro, é isso aqui. Eu acho que todos conhecem, é a estrela de Davi, né, o símbolo judaico. Esse símbolo também está na bandeira de Israel. Então, os colonizadores, na época, lá na palestra, eu falei, eram todos descendentes de judeus. A maioria que veio com Cabral, né? Não todos, mas a maioria eram todos descendentes de judeus. Judeus que fugiram da Espanha por causa da Inquisição na época, em torno de 100 mil mais ou menos, entraram para Portugal. Depois o rei de Portugal quis casar com a filha do rei da Espanha, e o rei da Espanha exigiu que fizesse a Inquisição em Portugal, e aí começou a perseguir os judeus, e os judeus tinham uma saída, vêm para o Brasil. Então muitos deles vieram para o Brasil, né? E aí fundou a colônia Nosso Lar. Os desencarnaram aqui e acabaram fundando. Então pode ver o símbolo, né? Uma outra curiosidade. São 6 ministérios com 12 ministros cada ministério. São 72. O que é esse número 72? Era o número dos juízes do Sinédrio. Muitas vezes vão falar em 71, mas na verdade era 72 porque tinha um lá que era chamado o príncipe. E eles não consideram muitas vezes isso. Mas na Wikipédia, se vocês consultarem, vai estar lá o príncipe, o sumo sacerdote, um segundo, que era na escala, e mais 69. Então, 72 ministros do Sinédrio. E uma outra coisa, os 72. Não, vamos falar dos 6. 6 ministérios com 12. 12 o que é? Número de apóstolos, né? Eram 12. E 72. Nós vamos ver lá em Lucas capítulo 10. Teve uma época que Jesus separou os discípulos de 2 em 2 e mandou ele em toda a cidade, não levar bolsa, não levar chinelo, nada, né? Quantos eram, na verdade? Lá em Lucas ele está falando, eram 72 discípulos. Depois é que ele separou os 12 em apóstolos. Então, assim, são muitas coincidências, só que coincidências não existem, né? Então, esse pessoal todo que fundou essa colônia Nosso Lar eram descendentes de portugueses e, por consequência, a maioria deles descendiam de judeus. Por isso tem essa configuração aqui. Seguindo, os espaços aqui, ó, regulares, ordenados, de formas diversas, diferente do umbral, né? Tudo organizadinho, casinha cercada de muro de era, que é uma planta, parques, animais domésticos e todos os lugares repletos de muito verde. Há ainda, vamos lá, grandes fábricas de preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral, que dão trabalho a mais de 100 mil criaturas. Tudo isso nós vamos ver nos detalhes depois, viu, gente? Estou passando só para ter uma noção geral como que é a colônia. Tem o meio de transporte também, ó, tá aí, o aeróbus, que é um grande carro aéreo suspenso do solo a uma altura de mais ou menos 5 metros e ele atingia grande velocidade. O André Luiz sai de um ponto da colônia até um outro, ele levou 40 minutos, ele falou, em alta velocidade, e parava de 3 em 3 quilômetros. Então, assim, a distância que ele cobre é muito grande e a colônia é muito grande. Aqui as casas, né, com ambiente simples, acolhedor, eram tudo casas assim simples, né? Uma outra curiosidade. Quando a gente fala aqui, ó, aqui nós temos as casas também perto dos ministérios, onde tem os ministérios, né? Quem trabalha no ministério tem a casa próxima ao ministério. Aquele trabalhador que não é do ministério, ele fica um pouquinho mais distante. Ele mudou de ministério, saiu de comunicação, foi para o Ministério do Esclarecimento. Aí a casa dele também, ele vai mudar, vai para uma casa próxima ao ministério. Esse é o trabalhador de cada ministério, moram mais próximos dos ministérios. E já tem uma outra série de casas, né, de outras casas, que essas aí, simples também. E a água, tem muita água lá também, gente. A água é utilizada como alimento e como remédio.
E ela provém desse rio aí, ó, Rio Azul, que fica no Bosque das Águas. Toda a água desse rio é armazenada aqui nesses tanques que estão ali, ó. É armazenada ali. E ela é magnetizada e distribuída pelo Ministério da União Divina. O Ministério da União Divina, ele não tem muito trabalho assim material, vamos dizer, né? Que na distribuição é um serviço material. Ele não tem isso. Mas uma das únicas coisas é isso. Por quê? No Ministério da União Divina são os espíritos mais evoluídos da colônia. Então a magnetização, o tratamento da água por eles era muito mais recomendado, né? Então eles que fazem tudo isso. E o André Luiz comenta de um bosque aqui, ó, bosque em floração maravilhosa, que vai correndo tudo em volta do rio. E depois desse rio sair para cá, feito esse tratamento todo, magnetização da água e tal, ela depois volta, o rio acaba se formando novamente embaixo do Ministério de Regeneração. E aí o rio volta a correr normalmente, né? Aí tem esse salão verde aqui, ó, projetado pela ministra Veneranda. Eu não vou comentar da ministra Veneranda, tem um capítulo específico disso, nós vamos conhecer quem é essa ministra Veneranda. Um espírito muito evoluído. Mas ela que idealizou esses salões verdes, que era reservado para educação, estudos, conferências, né? E ficava lá no Ministério do Esclarecimento. Bom, então vamos seguir. Aí André Luiz, ele chega e fala que surgiu aos olhos dele, então, uma porta acolhedora de um edifício muito alvo, né? A feição do hospital terreno. Ele estava chegando no hospital. E daí o Clarencio, com os dois que seguiram lá, que foram resgatar ele, chamaram dois lá do hospital, que vieram com uma maca já apropriada para pegar ele, né? Ele agradeceu muito o Clarencio, né? Com um olhar, ó, enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo em que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado, onde me ofereceram um leito acolhedor. Presta atenção aqui, os leitos não tem pé, né? É tudo sem pé, ó. A mesinha aqui, que eu não sei como é que chama isso, não é um criado mudo, né? Mas é como um suporte aqui, também não tem pé. É tudo sem pé. Aquela colônia que eu mostrei, Alvorada Nova, eu fiz já um vídeo também sobre colônias espirituais, que lá eu detalho bem ela. E lá também é assim, as camas são suspensas também, é tudo eletromagnético, né? Então ela flutua, como os trem eletromagnéticos, aqueles trem-bala, aquelas coisas, é a mesma coisa. É tudo eletromagnético, então ela flutua. Bom, ele chegou lá e começou a ficar impressionado, André Luiz, né? E pergunta para os enfermeiros que estavam atendendo ele: amigos, por quem sois? Explicai-me em que mundo me encontro, em que novo mundo me encontro, né? De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Ele achava que ele estava em outro mundo, não era Terra, era outro mundo, que o hospital devia ser muito diferente do que ele estava acostumado, né? Era um negócio bem diferente, né? Bem mais evoluído. Então ele imaginou que estava em outro mundo e que sol era aquele que estava iluminando, né? O enfermeiro fala para ele: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra e o sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que vos vivifica o corpo físico. O que acontece com a colônia Nosso Lar? Ela está em cima da cidade do Rio de Janeiro e Alvorada Nova em cima da cidade de São Vicente e Santos. Elas acompanham a rotação da Terra. Então, se é dia na Terra e na colônia. Se é noite na Terra e na colônia. Então ela acompanha, né? Então quando tem sol, é o sol nosso mesmo que está atingindo lá. Agora, existem algumas colônias que são mais evoluídas que elas ficam paradas, né? Elas não ficam seguindo a rotação da Terra, elas simplesmente ficam paradas naquele lugar. E aí é sol o dia inteiro, dia, né? Não tem dia, noite, é só uma coisa. Então existem algumas colônias assim, não é o caso da Nosso Lar. Aí ele fala assim para o André Luiz, né? Aqui a nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que a que supomos quando no círculo carnal. Nosso sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação. Aqui eu destaquei essa frase: nossa percepção visual é muito mais rica. É o que acontece de fato. Quando a gente desencarna, o espírito se livrou do corpo físico. O corpo físico, na verdade, é uma barreira muito grande para o espírito. Então, quando ele está no plano espiritual, a percepção é totalmente diferente. E aí tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, a 965. O Kardec perguntou para os espíritos, né, se os gozos, né, e os nossos sofrimentos, eles tinham alguma coisa de material. Nossas penas, os nossos gozos tinham alguma coisa de material. Os espíritos falaram que não tinha cabimento ser assim, né? Mas que eram 1000 vezes mais vívidos. Então, assim, se fosse uma pena, a gente ia sentir 1000 vezes mais. Se fosse um gozo qualquer, era 1000 vezes mais. Então, assim, imagina como que a percepção não fica, né,
mais aguçada. Então, aquele que vai com alguma culpa moral, por exemplo, ela é multiplicada lá, segundo os espíritos, 1000 vezes, né? Então, a percepção lá era muito grande, só que a gente não consegue essa percepção logo em seguida que desencarnou. Demanda um tempo até você começar a modificar, né? Ele ainda não estava com isso, mas o enfermeiro já estava explicando para ele. Aí ele fala assim que recordou então que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nos concede para o caminho eterno da vida. Agora, quantos de nós não faz isso também, né? No dia a dia, das nossas tribulações, aquela coisa, a gente nem fica olhando para o sol. A gente sabe que no dia seguinte vai ter sol, à noite a lua vai aparecer, mas a gente não se atenta a isso, não dá valor a isso, né? Às vezes as pequenas coisas, ficar prestando atenção numa planta, como ela cresce, o que acontece, né? A gente não se liga nisso, né? E o que o André Luiz falou? Ele sentiu um cego venturoso. É aquele que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. Então, assim, às vezes a gente não dá o valor devido às pequenas coisas. Pega uma pessoa, por exemplo, né, que ela tem uma visão normal e de repente ela acaba ficando cego. Nossa, para ela vai ser um negócio terrível, né? A pessoa quando nasce cego é diferente, agora aquele que fica cego é complicado. É um negócio desesperador. Então você começa a valorizar pequenas coisas, né? A pessoa que anda, tem um acidente, não consegue andar mais, nossa, depois ele, né, anda, ou ele sonha que está andando, né? Normalmente é assim. Então a gente tem que procurar deixar um pouco de lado as coisas materiais e valorizar um pouco mais essas coisas menores, Deus. E lembra que quando o André Luiz começou a orar lá no umbral, ele não tinha muita ligação com oração, com Deus, né? Aí a partir do momento que ele começou a se ligar de coração, fez as orações, ele foi socorrido, né? Então a gente tem que mudar um pouquinho, deixar um pouco de lado às vezes a coisa material e pensar um pouco no espiritual. Bom, e continuando, a essa altura serviram-me um caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Nós já vimos lá, né? A água passava pelo Ministério da União Divina. Que espécie de sopa era aquela? Alimentação sedativa ou remédio salutar? Porque ele começou a se sentir melhor, né? Porque lá no umbral ele não tomava água, ele tomava lodo, né? O que ele comia lá? Umas ervas lá, rasteira, com terra, vai saber, né? Novas energias amparavam minha alma, profundas comoções vibravam-me no espírito. Então, assim, a sopa e a água já estavam revigorando ele. Mas isso não foi a surpresa dele, não. A surpresa dele veio agora. Ele disse que uma música invadiu o ambiente. E aí ele ficou impressionado com aquilo. E ele olhou para o enfermeiro, já querendo saber que música era aquela. O enfermeiro já se antecipou. É chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho, consagrada ao Cristo, a ligação direta com as preces da governadoria. Então, assim, aquele determinado horário, crepúsculo pode ser no fim do dia, que eu acredito que aconteceu aqui, ou no começo também da manhã, do dia, né? Ou começo do dia, o fim do dia é crepúsculo. E o que é que eles fazem oração? Não tem a hora da Ave Maria, 6 horas, né? É que eles imaginam, a Igreja Católica definiu esse horário, que imagina que foi o horário quando o Gabriel fez a anunciação do nascimento de Jesus para Maria, né? E lá também acontece isso. Então, todo dia no crepúsculo eles fazem oração. E qual foi a impressão do André Luiz? O enfermeiro falou que ele ia na oração e depois voltava. O André Luiz perguntou para ele se ele não poderia ir junto. Não poderei acompanhar-vos? Perguntei suplicante. Aquela melodia renovava minhas energias profundas. Quer dizer, ele tomou um pouco de água, suco, a melodia já renovou, ele já queria sair andando, ele queria ver a oração. Porque aquilo deve ter penetrado nele de uma tal forma que aguçou, né, o interesse dele, né? E aí ele fala, seguindo vacilante, cheguei a enorme salão onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Aí ele notou que ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérica. Feérica eu pus aqui, pode ser ofuscante. Uma luz ofuscante, né? Ou uma tela mágica, né? Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso. Nós estamos falando aqui de 1944, né? Um pouco antes, talvez, quando André Luiz estava na Terra, mas a memória dele. Então imagina, a televisão não era tão desenvolvida naquela época. E aqui provavelmente se igualaria o quê? Uma TV de plasma, né? Um holograma, qualquer coisa parecida que ele estava vendo, né? Ficou muito surpreso com isso. E ele fala que sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto.
em atitude de prece, envergando alva túnica de radiações resplandecentes. Esse ancião era o governador da colônia, do nosso lar lá, né? Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio, que eram os ministros, tanto é que ele viu o Clarencio no meio desses 72 ministros, né? E bom, e aí vai falar ele fica surpreso, ele quer perguntar alguma coisa para o enfermeiro fala para ele, conserve-se tranquilo, todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador através da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Por enquanto, um coração invisível, daqui a pouco nós vamos ver. Mas todas as casas, todo o ambiente da colônia, aqui do lado esquerdo eram as câmaras de retificação, onde aquele que estava mais necessitado, mais perturbado, chegava no nosso lar, era atendido nas câmaras. No caso do André Luiz não precisou, né? Ele foi direto para o hospital. Então aqui a câmara, tem a casa lá da mãe do Lísias, então todo o ambiente da colônia, qualquer um deles, eles ou conseguiam ouvir a prece e participar da prece com o governador e com os ministros. Aí ele fala assim, ó, mal terminara a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. E pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria, e desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul com estrias douradas. Dali, ó, um coração azul com estrias douradas. E engraçado que não é só nesse livro que a gente vê isso. Tem um livro que eu vi isso também, que eu não coloquei nada aqui, mas é Cartas de uma Morta. A mãe do Chico, em determinado momento, em oração, ela disse que viu um coração no céu também, mas era um coração dourado, não era azul. Mas também a mesma coisa, apareceu um coração. E aí, seguindo, ó, ele fala que cariciosa música, em seguida, respondia aos louvores dos ministros, né? Procedentes talvez de esferas distantes. Então os ministros estavam lá louvando e de repente uma música começou a aparecer como resposta, vamos dizer assim. Aí ele fala que chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Então, assim, também é uma coisa que não aconteceu só lá. Nós vamos ver em outro livro, no sequente, Mensageiros, não é bem flor, mas é parecido. Eles foram num campo no Campo da Paz, é uma colônia, né? E tinha um dos postos de socorro desse Campo da Paz, eles foram lá. E lá tinha um monte de gente dormindo lá, sono lá, os espíritos, né? Estavam adormecidos, não despertavam. Era quase 2.000. E daí tinha lá o Alfredo que cuidava e a esposa dele, a Ismália, que era um espírito evoluído. E chegou um momento que a Ismália quis fazer uma prece. E lá o André Luiz conta que ela ficou com uma cor assim, rúbia, né, meio avermelhada, mais forte no peito e no rosto dela, na fronte dela. E todos os trabalhadores estavam assim, mas não com a luminosidade dela, era um pouco mais fraco, mas todos estavam assim. E de repente disse que da fronte dela saía, da fronte dela não, do céu, caíam flocos brancos que caíam nos trabalhadores, não nos que estavam dormindo, nos trabalhadores. E esses flocos que caíam também se desfaziam, só que dos trabalhadores saía uma bolha de luz que ia direto para quem estava dormindo. E nesse negócio 2 acordaram, né? Então é algo parecido, não é flor, mas é algo parecido. E a mãe do Chico fala a mesma coisa, ela estava num templo lá, e ela fala que começou a cair rosas, como rosas da terra, e com perfume. E aí ela queria saber, por que rosa? Por que o perfume? O que está acontecendo? E aí a gente vai ver nesse capítulo aqui, no livro Cartas de uma Morta, a elevação para a verdade e para a perfeição. Ela fala assim, explicou-me certo espírito evoluído que esses eflúvios aromáticos eram as manifestações do benefício da prece, que elevávamos aos altos da perfeição e que voltava aos nossos corações saturados do amor das almas benditas, colaboradoras direta da onipotência divina. Ou seja, as preces que eles estavam fazendo, chegava no mais alto o amor desses espíritos que eram quem? Colaboradores diretos de Deus. Então eles preenchiam com amor aquilo e mandava tudo de volta para eles. Então alguma coisa no mesmo nível acontecia lá no nosso lar, né? Aconteceu lá no Campo da Paz também, né? Alguma coisa bem parecida. A mãe do Chico fala também que a oração, às vezes, quando ela tem um mérito, ela vai em um lugar bem mais alto, né? Onde ela estava um dia lá,
era para receber essas orações, e tinha oração que ela disse que passava por cima. Então, assim, a oração é que a gente não vê, né? Mas provavelmente quando a gente ora de coração mesmo, com aquele sentimento mesmo profundo, verdadeiro, eu acho que a gente passa por isso. Quantas vezes a gente não faz uma oração, de repente você se sente bem melhor, mais confiante, mais aliviado? O que não é isso se a gente não recebeu algum eflúvio desse aí? É que a gente não consegue ver, né? Mas, com certeza é isso que acontece. Bom, aí André Luiz volta para os aposentos e fala que a primeira prece coletiva em nosso lar operar em mim completa a transformação. Ele era uma outra pessoa. Aquela pessoa doente que chegou, que mal podia falar, ele já não estava mais daquele jeito, já estava um pouco melhor. Mas assim, estava tão bom ainda, né? Mas já estava bem melhor. Tanto é que aí agora no próximo capítulo, esse aqui, ó, médico espiritual. Ele estava até agora com enfermeiros, aí nós vamos ver que o médico vai atender ele. O que o médico fala para ele? Qual o diagnóstico que ele recebe? E aí nós vamos ver a reação dele. Isso aí na próxima terça-feira eu vou apresentar também. E daí a gente conta com a colaboração de todos, né, para estarem presentes aí, prestigiando também essa apresentação. Tá bom? Bom, então é isso aí, gente. Vamos para a nossa segunda parte agora. A gente sempre fala, vocês são muito importantes nessa etapa. Nós vamos receber alguns irmãos ali na mesa, que a gente precisa cuidar deles, orientá-los. Alguns vão vir aí para psicografar. Então, assim, toda a vibração para eles, de vocês, é muito importante. Tá bom? Dá muita força para eles lá e para os médiums também. Obrigado. Mais uma vez nós agradecemos pela presença, uma boa noite. Nós agradecemos, olha só, sobre colônias espirituais. Vamos lembrar do Chico Xavier. O Chico Xavier, todos sabem que é um missionário. Chico Xavier, quando o Emmanuel falou para ele, olha que coisa interessante. No prefácio do Nosso Lar, ele fala um novo amigo, que é o André Luiz. E aí, quando ele começa a psicografar o livro, porque ele é psicografia mecânica, ele lia como qualquer um lê pela primeira vez. Ele escrevia e não sabia o que estava escrevendo ali. Aí, quando ele começou a ler, falar de colônia espiritual, ele começou a ficar preocupado. Porque nós vimos aqui, o Reinaldo foi muito feliz mostrando para nós tudo isso aqui. Qual a matéria que nós conhecemos? Essa matéria aqui. Nós não conhecemos nada ainda em relação a... Vamos falar que é matéria, porque nós não temos terminologia para descrever as coisas espirituais. A gente vê coisa aqui dentro do centro que, se a gente começar a comentar, é perigoso alguém internar a gente. Porque são coisas interessantes que a gente vê dentro do centro. Então ele começou a falar, e aí o Emmanuel falou, vou levar você para ver. Aí levou ele no Nosso Lar para mostrar para ele como funciona. Então tudo isso que nós vimos aqui está numa outra gradação energética que nós não conseguimos descrever. Mas existe tudo isso. Por isso, quando nós sonhamos, nós vemos às vezes coisas inexplicáveis, porque o nosso cérebro não consegue codificar, mas é muito maior do que aquilo que a gente tem de informação. E o importante é que nós estamos aqui e estamos ocupando a matéria, temporariamente, que a gente demore bastante. Né? Que Jesus nos abençoe, a gente possa ter uma boa noite, um bom sono. Muito obrigado, gente. Que Deus nos abençoe.